Olá pessoal, sejam bem-vindos! Hoje o nosso tema é federalismo e o papel dos municípios. Espero que vocês gostem dos nossos debates. Deixe-me apresentar, meu nome é Ricardo Calciolari, eu atualmente curso doutorado na PUC, sou bacharel e mestre em Direito pela USP, advogado e professor em São Paulo. E aqui debateremos temas importantes para a formação política e também para a boa análise e entendimento do nosso país. Nosso objetivo nesse curso maior de Direito Público Municipal é compreender os principais tópicos que hoje se colocam sobre os municípios. Como o município hoje é um importante centro de interesses políticos, nós precisamos compreendê-los todos, esses municípios, em detalhes, né? Então nós separamos aqui alguns temas. São 5 temas que trataremos em cursos específicos. O primeiro deles, que é esse que iniciamos hoje, federalismo e o papel dos municípios. Qual é o nosso objetivo com esse primeiro tema? Estabelecer e debater calmamente qual é a competência e o papel dos municípios no nosso Brasil contemporâneo, tendo também em vista todo o contexto histórico do seu surgimento e da sua importância. Também, posteriormente, nós gostaríamos de debater com mais detalhamento a ideia de separação de poderes, a judicialização da política e a politização da justiça, compreender o papel do judiciário moderno, o papel do legislador e também o papel do poder executivo e como esses poderes se colocam hoje, atualmente, e os conflitos que existem entre esses poderes. Posteriormente, o nosso objetivo é focar na questão das finanças públicas municipais, as receitas e também os gastos públicos, como funcionam as arrecadações dos municípios, as transferências voluntárias, as transferências obrigatórias e também o aspecto do gasto, das leis orçamentárias, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Compreender esses temas é importante para dar base a modelos de gestão e também debates parlamentares. Posteriormente, e aí focado em questões de debates parlamentares municipais, o processo legislativo municipal será um tópico de referência. Nosso objetivo aqui é debater, para uma compreensão maior, o funcionamento da lei orgânica do município, o papel do legislador e quais são as suas principais atribuições, o funcionamento das comissões, as competências, os projetos de lei de iniciativa privativa e como funciona de fato a prática legislativa nos municípios. Por fim, nós encerraremos esse curso de Introdução ao Direito Público Municipal com um tema muito importante, que é o combate à corrupção e o controle interno com foco nos municípios. Nosso objetivo aqui é debater as controladorias, o funcionamento das corregedorias, a punição aos servidores públicos e também a prevenção de atos de ilegalidade, lei anticorrupção e a lei de acesso à informação, a ideia de transparência, tão importante atualmente. Esses, então, são os tópicos que pretendemos abordar. E na aula de hoje, focando no federalismo e o papel dos municípios, começaremos com introdução e conceitos. Sejam bem-vindos, espero que você goste dos nossos debates. Então, nessa introdução e conceito sobre federalismo, nós gostaríamos de discutir o que é um Estado federado, o que é o federalismo, como ele se coloca atualmente. Bom, quando falamos em federalismo, nós estamos falando de forma de Estado, como o Estado se organiza, qual o seu formato. E existem 2 formatos clássicos, um primeiro formato unitário e um segundo formato, o chamado Estado federal. Esses 2 formatos, eles são formatos puros, é lógico, como debateremos no decorrer da aula, é natural que hajam estados centralizados mais distribuídos e estados federais mais centralizados, correto? Mas, genericamente, podemos dizer que o Estado centralizado tem como característica essa ideia de governo central e uma autoridade local que exerce o poder por delegação. Já no Estado federal, ele é descentralizado, o governo é regional e a autoridade local é definida autonomamente. No modelo de Estado democrático de direito, isso é feito mediante o processo eleitoral de sufrágio. O que é interessante observar nessa oposição que destacamos aqui desses modelos, né? O modelo do Estado unitário ainda é um modelo clássico, é um modelo muito utilizado por vários países hoje, né? E qual que é o destaque que fazemos a ele? Essa nomeação dos gestores locais é feita pelo poder central. Eles são designados pelo chefe do poder central. Já no Estado federal, as autoridades locais são definidas autonomamente. E essa autonomia não se dá só na definição da chefia, como veremos. Há uma autonomia decorrente dessa, que é a autonomia financeira, a autonomia de gestão, a autonomia de governo. Veremos isso em detalhes nas aulas que se seguirão.
Mas, por hora, é importante destacar que o modelo unitário ainda é muito utilizado. Muitos países apresentam esse modelo. Embora a tendência de um país grande, de grandes dimensões territoriais, seja a utilização de modelos federados pela descentralização e facilitação da gestão, na medida em que a gente divide para gerir melhor, ainda há estados de grande tamanho com modelos unitários, como é o caso da China. E há estados também de grande expressão que utilizam a federação como meta, como forma de gestão. O que é importante destacar é que esse modelo federado, como veremos, surge nos Estados Unidos e tem profunda influência após a independência norte-americana nas repúblicas latino-americanas que se seguem. E aí adotam esse modelo o México, os Estados Unidos primeiramente, depois o Brasil, a Argentina, o México, aqui na nossa América Latina, a Alemanha tem um federalismo próprio, o Canadá, a Austrália e outros tantos países começam a utilizar esse modelo federalista, que é tão importante e que é o nosso foco de debate nesse primeiro curso, né? Qual as características desse Estado federal? Que características apresenta o federalismo? A primeira característica, que é a que precisamos destacar, é a proibição de secessão. É, portanto, a vedação de que um ente que componha esse Estado federado se divida e se torne um país independente. Portanto, no federalismo, essa união de governos, ela integra um único país, né, com uma única representação internacional. Portanto, internacionalmente, falamos de um único país, mas internamente falaremos de uma distribuição e uma divisão descentralizada de competências. E essa distribuição interna não pode querer sua independência. Essa independência é proibida, né? Inclusive, em situações mais graves, em que essa secessão se dá de forma mais enfática, ela é coibida com situações de intervenção mais frequente, até com guerras. Elas são bastante famosas em toda a história. A principal, que fazemos sempre referência, é a própria Guerra de Secessão norte-americana, em que os estados do Sul e os estados do Norte combateram justamente buscando os estados do Sul uma secessão, uma divisão, uma separação que foi coibida de forma bélica. Aqui no Brasil tivemos tendências secessionistas durante a Revolução Farroupilha e também em alguns momentos, algumas ideologias que pregam a divisão do Estado. Mas elas são coibidas, são proibidas, né? E em razão disso, é possível também a intervenção. Como veremos em breve, há também possibilidade de intervenção em outras circunstâncias, todas elas muito graves, chamadas de sensíveis, como veremos no futuro. Ferir essas circunstâncias pode gerar intervenção da União nos estados ou até dos estados nos municípios, como veremos em detalhes. E essa também é uma característica do federalismo, a possibilidade de intervenção de um ente em outro ente. Uma característica também que marca o federalismo é a sua descentralização política, ou seja, os chefes locais e regionais que compõem as unidades federadas são eleitos de forma autônoma, né, por sufrágio no nosso Estado democrático de direito. Essa escolha dos chefes locais, que se dá por eleições, é muito importante e é uma das principais marcas do federalismo, essa descentralização política que gera sua autonomia política e consequente autonomia de governo. Como a gente vai ver, essa autonomia de governo se dá dentro de competências repartidas constitucionalmente, que também é uma característica de destaque. A aliança de entes que compõem o federalismo, ela é marcada pela distribuição, pela divisão de competências, de atribuições, de deveres. O que cada um faz, portanto? Qual o papel do Estado, qual o papel do município, qual o papel da União? Então há uma repartição de competências. A cada um caberá uma atividade, uma atribuição. Isso precisa ser muito bem estudado e delineado, o que veremos nas aulas seguintes. Essa repartição de competências, essa distribuição de atribuições é feita por um texto, o texto constitucional. E esse texto constitucional deve apresentar rigidez, o que significa dificuldade de alteração, um processo de alteração mais rígido. Esse processo de alteração constitucional, conhecido como proposta de emenda à Constituição, a PEC, ela é mais complicada, mais complexa de ser feita do que outros processos legislativos, como são as leis, né? Então, justamente essa característica, a marca de rigidez. E essa rigidez é importante
porque ela estabelece as competências. E, por fim, numa situação em que haja conflito de competências, ela deve ser resolvida pela nossa Corte Constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal. Essas marcas que destacamos aqui, né, possibilidade de secessão, proibição de secessão, possibilidade de intervenção, descentralização política, repartição de competências, Constituição rígida e a Corte Constitucional, somadas, integram o que chamamos de Pacto Federativo. Uma união de entes descentralizados que excepcionalmente podem intervir uns nos outros, proibidos de realizar a secessão, mas que têm competências distribuídas em uma Constituição rígida. E nos momentos em que houver conflito sobre quem exerce qual competência, atua uma Corte Constitucional. Temos aí, portanto, o núcleo da ideia de pacto federativo que tanto falamos. E é esse núcleo que pretendemos estudar e debater nas aulas que se sucederão. Como exemplo, e a gente vai destacar aqui algumas questões importantes, o Brasil já foi um Estado unitário, antes mesmo de ser Brasil. Quando compunhamos o Reino de Portugal, Brasil e Algarves, éramos um Estado unitário. Essa bandeira que representa aquele país de então, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com as suas cores clássicas, verde e amarelo, a representar, não da forma como muitos dizem, as matas e os ouros, mas as casas de Bragança e de Habsburgo, representavam, portanto, um Estado unitário, né? E também isso ocorreu após a nossa declaração de independência. Nossa bandeira muda muito pouco, né, porque deixamos de ser parte do Reino de Portugal e tornamos agora o Império do Brasil. Se observarmos as alterações na bandeira, a alteração é muito insignificante, simplesmente com relação à coroa, uma coroa imperial e uma coroa de reino, né, de rei. Bom, em ambos os casos falamos de um Estado unitário, né? Depois da proclamação da República, a nossa primeira bandeira republicana, proposta num primeiro momento, que só durou alguns dias, é essa bandeira que vemos. E ela tem forte influência do modelo norte-americano. Ela foi descartada para utilizar a bandeira atual que conhecemos, e ela vem desde a época da República, portanto, da proclamação da República, essa bandeira que conhecemos, que também tem forte influência da bandeira imperial anterior. Mas, voltando àquela bandeira primeira, a gente percebe a forte influência do modelo norte-americano, que influenciou não só a nossa bandeira, mas sobretudo a nossa Constituição republicana de então e a adoção desse modelo federalista. Esse modelo federalista tem origem lá nos Estados Unidos e a gente precisa compreender bem essa história para entender da onde viemos e onde pretendemos chegar com o nosso pacto federativo atual. Encerramos aqui esse nosso primeiro encontro, espero você nas próximas aulas. Se você tem interesse em deixar a sua dúvida, a sua participação, não se esqueça de encaminhar um e-mail, estamos à disposição. Aguardo você na próxima aula. Muito obrigado.